Olá, eu sei que eu demorei bastante tempo para fazer um novo vídeo aqui para o canal e, na realidade, antes de começar o tema desse vídeo, eu até gostaria de fazer um comunicado que, à medida que o tempo foi passando e eu percebi que eu já não estava mais inspirado para produzir conteúdos a respeito do tema autismo, sabendo que tem tanta gente maravilhosa aqui pela internet que produz vídeos com a temática focada a respeito do espectro autista, eu percebi que eu já estava meio que esgotando as minhas possibilidades para falar a respeito do assunto. Então eu resolvi, por hora, encerrar essa fase do meu canal de falar exclusivamente sobre autismo. Isso não significa que eu não vou falar sobre coisas a partir do ponto de vista de alguém autista, porque certamente isso vai acontecer ainda, mas eu quero trazer outros focos, outros assuntos que eu considero importantes e até mesmo com valor didático. E é pensando nisso que eu quero fazer uma introdução aqui a questões que são frequentemente abordadas na Bíblia, na palavra de Deus. Uma vez que eu sou cristão, né, eu sou evangélico, batista, e justamente por isso eu quero poder, de repente, trazer algum tipo de esclarecimento que talvez não fique muito claro num primeiro momento a respeito daquilo que está contido na palavra, daquilo que é contido na verdade de Deus. Porque muitas vezes eu percebo que nós entramos um pouco naquele lugar de desconfiar da, da vida cristã ou achar que nós passaríamos a viver uma vida de restrições ou qualquer coisa do tipo. E na verdade a minha intenção é mostrar para quem tem dúvidas ou para quem quer seguir uma vida cristã que essa é uma vida de, acima de tudo, liberdade. A liberdade de se perceber, talvez, não mais escravo das coisas desse mundo, o que é algo que é completamente transformador, eu posso garantir. Nesse primeiro vídeo, eu quero trazer uma brevíssima introdução a respeito do pecado e o que é o pecado original. Para isso, eu vou iniciar um pouco aqui com o capítulo terceiro do livro de Gênesis, que é o começo do Antigo Testamento da Bíblia, né? E que fala aqui basicamente do pecado do homem e da mulher. Então, eu vou dar uma lida aqui, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ele perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Versículo 2: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Versículo 3: É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Antes de seguir aqui com a leitura, e eu não vou enumerar os versículos daqui em diante, mas antes de seguir a leitura, eu gostaria de destacar esse ponto aqui, porque aqui a gente já tem uma ideia do que é exatamente o pecado, a origem de todos os pecados, o pecado original. Mas antes de seguir, é importante que a gente atente ao fato de que havia uma instrução direta de Deus, expressa, de que não deveríamos, no caso, Adão e Eva não deveriam desobedecer a ele, no sentido de que poderiam comer dos frutos de todas as árvores, menos daquela árvore específica, porque a consequência seria a morte. Sigamos então. É claro que vocês não morrerão, respondeu a serpente, a mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Antes de continuar,
eu gostaria de fazer mais um adendo a respeito dessa parte, porque aqui a serpente garante que, de fato, não vai haver uma morte física de Adão e Eva, num primeiro momento, porque antes éramos imortais. Então, a partir do momento em que há esse movimento de seguir aquilo que a serpente está falando, nós acabamos sendo punidos, vamos colocar assim, com uma mortalidade mais. O mais grave de tudo isso não é a mortalidade do corpo, é o fato de que o que vem depois é a morte espiritual, é uma condenação. Enfim, seguindo aqui. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Aqui eles perceberam que estavam nus. Por que eles perceberam? Porque isso passou a ser algo vexatório para eles. Não a nudez em si, mas o fato de que eles haviam desobedecido a Deus. O pecado original nada mais é do que a desobediência. Se Deus disse não faça, não devemos fazer. E aqui a serpente tentou, tanto Eva quanto Adão, com a ideia de que eles conheceriam tudo do bem e do mal, do céu e da terra. Isso significa, então, que, na verdade, a serpente sabia os pontos fracos de Adão e Eva, a ponto de saber que, seduzindo eles com a possibilidade de eles conhecerem tudo, tanto quanto Deus, eles poderiam querer aquilo. Ou seja, em algum ponto, eles não estavam servindo inteiramente a Deus. Eles já estavam, em certa medida, com a semente da desobediência plantada dentro deles. Logo, se eles estavam com a semente da desobediência plantada dentro deles, eles também estavam com a semente do pecado pronta para sair. A consequência desse pecado é que nós fomos amaldiçoados. E mais para frente a gente vai ver isso, mas resumidamente, nós passamos séculos e séculos, milênios e milênios amaldiçoados, justamente por conta desse pecado que nos condenou à morte espiritual. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, se faz homem. E como que ele se faz homem? Através de Jesus, que foi 100% homem e 100% Deus. Ao mesmo tempo, não cometeu pecados e pagou o preço que nós deveríamos ter pago pelos pecados cometidos por nós, não por ele. Enfim, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. E se acharem que alguma coisa faltou nesse vídeo introdutório aqui, né, a respeito dos assuntos relacionados à Bíblia, podem me dar alguma sugestão que eu estou totalmente aberto a elas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.